Boa noite a todos. Vocês estão bem? Amém. Meu propósito é deixar você estragado. Estragado de amor por Jesus. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos nesta noite. Ouvimos o que os céus estão dizendo para nós neste tempo, como nós vamos agir daqui para frente, amém? Pode se sentar. Fica à vontade aí. Eu lembro a ministração na conferência do ano passado. Quem estava aqui no ano passado, na conferência? Bastante gente, né? E eu lembro que eu ministrei algo a respeito de despertar, né? Eu trouxe até uma comparação do despertador, né? Que o despertador ele tem um propósito de fazer você abrir os olhos, mas o levantar da cama é teu, né? Então o despertador ele simboliza o avivamento que Deus tem para todos nós, um avivamento sustentável. Viver na presença do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, 24/7. É isso que Deus espera. Deus não está em busca de fazer uma visitação para a igreja. Deus está à procura de habitações para fazer morada eterna. Amém? Eu creio dessa forma. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Luma nos conduzir em louvor e adoração à Tua presença. Que, Senhor, nós cremos que a Tua presença está aqui, Senhor, ela é palpável, nós podemos não somente sentir, mas há uma convicção, Senhor, de que o Senhor está aqui neste lugar e que os céus estão falando para nós neste tempo. Eu oro, Pai, para que os anjos e os homens, neste momento, inclinem-se os seus ouvidos, os seus corações diante da Tua maravilhosa e esplêndida presença, Senhor, neste lugar. Uma coisa nós buscaremos, uma coisa nós pedimos para que possamos habitar na casa do nosso Deus para contemplar a Tua glória, a Tua formosura. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és exaltado neste lugar. Nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Tu és exaltado neste lugar, nós Te amamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Há um lugar onde as pessoas estão completamente apaixonadas e sedentas pela Tua presença. E o Teu Espírito está derramando da água que cai, Senhor, como chuva sobre os nossos corações. E a minha oração, Senhor, para que o coração de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas nesta noite sejam como a terra fértil, que absorva a água do Teu Espírito para que possa produzir frutos para Ti, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui ministrando, é a última mensagem da conferência, né? E o tema da ministração, se você quiser anotar, se você tiver um caderninho aí, coloca aí o chamado ao discipulado. Chamado ao discipulado para mim é o que tem mais feito sentido neste tempo como igreja, como filho de Deus. E antes de eu entrar nesse tema, primeiro eu quero dar um pano de fundo, voltar lá em Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia narra a queda do homem. Eu fico pensando, cara, já viu alguém caindo de um prédio? A gente vê aquelas imagens feias, principalmente da torre, a torre lá dos Estados Unidos que desabou, e aí você vê aquela galera caindo lá do prédio, é feia a cena. Cara, quando a Bíblia narra, capítulo 3, Gênesis, a Bíblia fala da queda do homem. A queda foi muito feia, meu. O homem ficou completamente esborrachado, cara. Ele ficou completamente desfigurado. E ali narra a queda do homem. Então você pode perceber que a queda foi muito forte. E aí por isso entrou o pecado no mundo. E quando nós entramos no livro, em Novo Testamento, percebemos Jesus entrando em cena e restaurando todas as coisas. Ele é considerado o segundo Adão, aquele que veio para trazer vida à morte. Cara, isso é muito forte. Vocês estão me entendendo? Jesus veio para trazer vida à morte, por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto e crê em mim viverá. Cara, isso é muito forte. E ele continua dizendo: e aquele que está morto crê em mim viverá, e aquele que está vivo crê em mim nunca morrerá. E você vê Jesus no Novo Testamento restaurando todas as coisas. Então eu trouxe aqui para você esse ponto onde o homem ele foi criado para estar na presença de Deus 24 horas. Não havia adoração, porque ele já estava em plena adoração 24 horas, Adão. E a Bíblia narra a queda. E aí de repente você entra no Novo Testamento
E aí a Bíblia começa narrando lá, Mateus capítulo 3, e fala que João Batista batizou Jesus. Abre comigo lá em Mateus, na verdade Mateus 4. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 4. Desculpa, Mateus 3 mesmo. Mateus 3, versículo 13. Diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Repete comigo: abriram os céus. Marcos capítulo 3, versículo 1 fala que os céus foram abertos por Jesus. Vou repetir novamente: os céus estão abertos, e os céus foram abertos por nada mais, nada menos que Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que isso significa? Olha no versículo seguinte que diz: batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de quem? De Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17: e eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu Filho amado. E aí nos versículos seguintes diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e foi tentado pelo diabo e foi provado por Deus. Há uma diferença entre tentação e provação. Tentação é quando o diabo ele te conduz ao erro, sempre te conduz ao erro, ao pecado. E provação é uma oportunidade que Deus te dá para você acertar. Então, quando Jesus foi levado ao deserto, ele não foi sozinho, ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, Deus, quando te leva a algum lugar, você só pode ir onde a graça dele te alcança. E olha só que interessante, houve umas coisas aqui muito interessantes antes de Jesus começar o seu ministério público. Houve uma movimentação nos céus que liberou o chamado de Jesus, e que liberou uma geração inteira para viver debaixo dos céus abertos, uma geração que sabe viver debaixo da realidade de céus abertos. Nem eu, nem você, nem principado e potestade, nem diabo, nem nada tem autoridade alguma para fechar esses céus. Os céus já estão abertos. A Bíblia, a gente sempre ora e canta: abre os céus e desce, não é assim? A gente sempre canta, ora, nossa, cara, vamos orar para que os céus estão abertos. Cara, não ora por isso, sabe? Porque os céus já estão abertos. O que na verdade o maior problema é o que fica entre as nossas duas orelhas: mente. Então precisa haver um reabibliamento da nossa mente, precisamos voltar a nossa mente às Escrituras. Um dos grandes erros trágicos que nós cometemos em oração é nós orarmos por algo que já foi concedido e já foi liberado. Por que nós oramos para que Deus abra os céus? Os céus já estão abertos, o que está fechado é o que fica entre nossas duas orelhas, chamada mente. Quando a gente sempre ouve por aí: nossa, teto de bronze, nossa, não está passando adoração. É claro, não tem problema nenhum com os céus abertos que Jesus abriu. Os céus já foram abertos há mais de 2000 anos. Vocês estão entendendo? O que aconteceu foi que Jesus aprendeu a viver debaixo da realidade de céus abertos. Então, quando a Bíblia diz: os céus se abriram, Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, e ele venceu a tentação e passou pela provação. E aí a Bíblia fala em Lucas, logo no começo do capítulo 4, dizendo que ele voltou no poder do Espírito. Isso representa muitas coisas para aquilo que Jesus iria fazer daqui para frente. E aí você vê, Jesus fez isso para mostrar para uma geração como viver e depender da realidade de céus abertos. Porque nós temos muitas dificuldades na adoração, porque nós temos muitas dificuldades em nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com pessoas das quais nós não amamos, que são desagradáveis.
nós tratamos de uma forma muito ríspida, é porque nós não estamos vivendo debaixo da realidade de céus abertos. E quando nós nos posicionamos para vivermos debaixo da realidade dos céus abertos, nós vivemos no sobrenatural de Deus. Igual o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, eu não ando por vista, eu ando pela fé. Fé é visão celestial, é você vê com os olhos de Jesus, não com seus olhos, porque se você olhar com o teu olhar, cara, vai ser a coisa mais desagradável. Sabe, Jesus morreu por pessoas desagradáveis como eu e você. Você é desagradável, eu sou desagradável, mas mesmo assim, Ele morreu na cruz por pessoas desagradáveis, porque Ele sabia, vale a pena morrer por pessoas desagradáveis, porque eu, antes mesmo deles me amarem, eu já amei eles. Quando eles falam, eu quero aceitar Jesus, não, cara, eu já te aceitei muito tempo antes. Então, quando a gente começa a entender algumas coisas, nós passamos a ver como Jesus vê. Quando você olha para uma prostituta, Jesus ele não olha para uma prostituta como uma prostituta, Jesus olha para uma mulher como uma adoradora, uma filha. E olha que interessante, a realidade de céus abertos, o próprio Deus dizendo, tu és o meu filho amado. E a primeira tentação do diabo, sabe qual foi? Se tu és filho amado, transforma essa pedra em pão. Alguns pensam que a primeira tentação de Jesus foi transformar a pedra em pão. Engana-se, porque o diabo sabia que Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. Mas não foi essa a tentação principal. A tentação principal foi arrancar a identidade de Jesus, quando o próprio Deus Pai Todo-Poderoso declarou ao seu filho que ele era um filho amado. Então você percebe Jesus já vivendo debaixo da realidade de céus abertos. E você sabia que a maior e principal revelação do Novo Testamento foi Jesus revelando o coração de Deus como Pai. No Antigo Testamento você vê o relacionamento do povo judeu com Deus era Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Elohim, El Shaddai e por aí vai, e muitos nomes Yahvé. Porque eram relacionamentos, a forma como eles se relacionavam com Deus. Se era Jeová Rafa, eles diziam, Deus que cura. Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Nissi, Deus a minha bandeira, em referência à vitória hebreia, quando eles venceram um território, eles pegaram uma bandeira e fixaram a bandeira e disseram, Jeová Nissi. Então, a forma como eles se relacionavam com Deus, era o nome que eles davam a Deus. Vocês estão me entendendo? E aí você vê Jesus no Novo Testamento, vivendo debaixo da realidade de céus abertos, quando ele diz que Deus é Abba. Cara, você chocava a mente daqueles judeus, era você dizer que Deus era Pai. Nenhum homem, porque Jesus é considerado filho unigênito, porque ele foi o único profeta, o único filho a revelar a verdadeira identidade e paternidade de Deus. Jesus não se relacionou com Deus como Jeová Nissi, Jeová Rafa e outras coisas mais. Jesus se relacionava com Deus como um Abba, como um pai. O que é um relacionamento de um filho e um pai? É um relacionamento íntimo e profundo. Então Jesus está nos ensinando a vivermos debaixo da realidade de céus abertos. Quando nós começamos a andar debaixo dessa realidade, as coisas começam a fluir, cara. Você anda no sobrenatural todos os dias, a tua vida é um sobrenatural, a tua vida é andar em fé. Deus não te chamou você para andar de crise em crise para você crescer. Deus te chamou para você andar de glória em glória, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Não pense que você cresce de crise em crise. Se você cresce de crise em crise, é como se fosse um cachorro correndo atrás de um rabo, cara. Está em movimento, mas não sai do lugar. Será que você quer continuar vivendo dessa forma? Na mesmice? Quando o Evangelho diz as boas novas de Cristo. Mas para alguns não é novo, também não é bom. É ruim e velho. Não tem algo mais atual do que a palavra de Deus nos dias de hoje, cara. Meu coração queima pelas escrituras. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia bulufas de nada.
Sabe, tem aquele que você está começando a ler a Bíblia, você lê, relê, você fala, não entendi nada, cara. Sabe por quê? A Bíblia é codificada. É isso mesmo, codificada. Somente algumas pessoas têm a senha para acessar aquilo que Jesus está ensinando. E a gente vai entender o porquê. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 19, logo mais à frente, depois que Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, venceu as provações, olha só, Mateus 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19, e disse-lhes: vinde após mim. Quem tá chamando aqui? Jesus está chamando. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em João capítulo 21, versículo 22, você vê Jesus ressurreto, chamando novamente Pedro. Então você vê antes e depois, Jesus chamando Pedro para segui-lo. Antes de ressuscitado e depois de ressuscitado, Jesus chamando Pedro: vinde após mim e farei você pescador de homens. Eu não chamei você para ser uma isca, chamei você para ser um pescador de homens, cara. Sabe, vocês estão entendendo? Jesus chamando aquela galera para um discipulado. Porque uma coisa é nós recebermos Jesus, amém? Quantos aqui recebem Jesus? Quem não recebeu Jesus, a gente ora aqui, faz a oração do pecador, entrega a sua vida, e aí tu és salvo. Você acha que é simples assim? Se não houver uma semente de arrependimento no coração, o teu arrependimento, a tua salvação não passou de uma brincadeira sem graça. Se não há fruto dessa salvação, a tua salvação não passou de uma piada sem graça. Porque uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você seguir Jesus, discipulado. E aí Jesus estava chamando aqueles homens para andar debaixo da realidade de céus abertos, dizendo: ó, a partir desse momento vocês são pescadores de peixes, normal, trabalho de vocês, é o ofício de vocês, mas eu quero levar vocês a uma profundidade. Estou chamando vocês para viverem debaixo da realidade de céus abertos, onde vocês viverão coisas sobrenaturais e extraordinárias e coisas simples e espirituais da mesma forma. E aí você vê Jesus chamando Pedro, na primeira vez e depois de ressuscitado. Também, olha só o que acontece aqui, ó. Abre comigo na tua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57. Vocês estão aqui? Sabe qual é o meu propósito aqui com vocês? É provocá-los. Nossa, não ouvi nenhum amém. O pessoal acho que está meio com medo aqui de mim. Olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 57, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai, disse o homem. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: ser-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Cara, Jesus está chamando para uma parada muito sinistra. Ele está dizendo: ou é tudo ou é nada. Se for metade, não serve. Porque o discipulado de Jesus custa tudo. Você diz que é salvo, é muito bom, maravilhoso.
Salvação é um dos grandes milagres que existe na face da terra. Jesus veio, revelou o coração de Deus como um Pai e trouxe salvação ao mundo, livrou o homem do pecado e da morte, amém? Vocês concordam com isso? Beleza, salvação, maravilhoso. Jesus está dizendo assim, é uma coisa, quando vocês recebem a salvação, você sente o abraço de Deus como um Pai, a festa no céu para aquele que estava perdido, foi encontrado e reviveu, é lindo e maravilhoso. Mas aí Jesus fala assim, agora é o seguinte, vocês vão sentar na mesa comigo, porque vocês vão ter uma conversa bem séria, discipulado. E aí olha que interessante, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar lá em Mateus capítulo 5, rapidinho para a gente ganhar tempo. Se você quiser ir anotando melhor, olha só que interessante. Vou começar com o capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele, o quê? O que ele fez? Ele os curou. Lindo, maravilhoso. Jesus estava curando, cara. E olha só. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões seguiam. Quem estava seguindo Jesus? A multidão. E olha só, versículos 1, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Olha que interessante. Vou fazer algumas perguntas. Jesus tem prosperidade para a igreja, sim ou não? Sim. Jesus tem vitória para a igreja? Jesus tem bênção para a igreja? Sim. Mas quem busca essas coisas são os discípulos ou a multidão? A multidão busca Jesus pelo que Ele dá. A multidão busca Jesus, busca as mãos de Jesus, pelo que Deus pode fazer por elas. Então, olha, Jesus entendeu o recado. Jesus estava vivendo debaixo da realidade dos céus, e Jesus precisava restaurar todas as coisas, como diz Apocalipse 21, versículo 5, eu faço nova todas as coisas, e Jesus estava totalmente disposto e disponível para fazer nova todas as coisas. A Bíblia diz que ele viu a multidão, ele falou, opa, há um sinal de alerta aqui, a multidão está me buscando, não por quem eu sou, não porque eu sou Jesus e o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que vai morrer na cruz por eles. Eles estão me buscando pelo que eu posso fazer por eles. E aí Jesus viu a multidão, aí ele entendeu o recado. Ele falou, subiu ao alto do monte e se assentou. Na cultura judaica, quando o mestre ele sobe para se assentar, ele se assenta para ensinar, quem se aproxima são os talmidins, os discípulos. A multidão só fica de longe, vendo, aplaudindo e assistindo, porque somente os discípulos se aproximam de Jesus. E aí Jesus começou a ensinar, não a multidão, os discípulos. Tinha multidão, Jesus pregava para a multidão, como aqui, pode ter multidão, mas tem discípulos aqui, amém? Mas você precisa entender aonde que você está, se você faz parte da multidão, ou se você faz parte dos discípulos de Jesus. E se você diz que você faz parte dos discípulos de Jesus, você tem um chamado radical. Você tem um chamado de pôr a mão no arado e não olhar mais para trás, cara. Você não tem o chamado de enterrar os seus pais, porque isso significa que aquele homem falou, vou enterrar meus pais. Jesus está dizendo, não procrastine o teu chamado. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E nós brasileiros somos assim. Não, deixo tudo para depois. É ou não é? É ou não é, gente? E você é uma multidão, você faz parte da multidão ou você faz parte dos discípulos. E que se você faz parte dos discípulos, Jesus começa a ensinar o maior e mais poderoso ensino da face da história, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E aí Jesus começa a apertar um pouco o calo dos caras.
Está dizendo, ó, vocês são salvos, agora é lindo, maravilhoso, agora vocês vão aprender a viver debaixo da realidade dos céus abertos. E ele começa ensinando, você conhece Mateus 5, bem-aventurados são os pobres de espírito, está dizendo que é menos de si, bem-aventurados são os que choram, são os humildes, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os que têm fome e sede por justiça. Você percebe que Jesus está elevando o nível de entrega, cara. Você começa dando um passinho, ou seja, eu sou pobre de espírito, eu não penso mais em mim. Aí Jesus fala, agora vamos subir um pouco mais esse nível, porque existem águas mais profundas. Bem-aventurados os que choram, você está aprendendo que é ter um coração quebrantado. Agora vamos subir um pouco mais, porque o discipulado ele vai mais fundo que isso. E aí ele vai chegando no final, Mateus 5, 11 e 12, que é crucial, que é o nível de maturidade, aonde Jesus quer que nós cheguemos, porque quando ele diz assim, bem-aventurados são aqueles que foram perseguidos, olha só, não é popular, o cara popular, não é bem-aventurado o que for popular, aquele que quer ser bem visto, aquele que quer ser aceito no grupo, sabe? Às vezes a gente faz algumas coisas para ser bem aceito para as pessoas, quero chamar atenção, eu tenho complexo de inferioridade, complexo de superioridade, eu quero ser um cara popular, eu quero que as pessoas me aplaudam. Sabe o que mais mata profeta hoje nos nossos dias? Fama. Nunca se matou tantos profetas na nossa geração quanto a fama. 3 grandes pontos que pode matar uma pessoa: fama, poder e aceitação. Jesus, ele quando pregava o evangelho, ele não pregou para ser aceito pelos homens, tanto que ele foi rejeitado. O Cristo rejeitado, ele não foi o Cristo festejado, ele foi o Cristo rejeitado. Ele não buscou fama, não buscou ser aceito pelas pessoas e também não buscou poder e nem dinheiro. Olha só. E aí Jesus ele fala assim, bem-aventurados são aqueles, ou felizes, alegres, verdadeiramente são alegres, uma alegria profunda, íntima, são aqueles que forem perseguidos por amor ao meu nome, que forem perseguidos, me disserem todo mal contra ele. O que ele diz? A recompensa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. E aí ele vai mais fundo, falando, não acabou ainda não. O discípulo que vive debaixo da realidade de céus abertos, ele ama o inimigo. Eita! Sabe? Bill Johnson ele fala uma coisa muito interessante, que a prova real do amor é quando você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo para amar a pessoa mais desagradável. Isso é amor de verdade. Amar quem te quer bem, fala joinha, tamo junto, qualquer coisa me liga, é fácil, irmão. Isso até o pagão faz, até o espírita faz, até o macumbeiro faz, qualquer um faz. Jesus está querendo nos elevar a um nível de graça que excede a doutrina dos fariseus, a justiça dos fariseus. É você olhar para uma prostituta e dizer para ela, não, você é filha, cara, Deus te fez para ser filha. Sabe? A gente precisa começar a olhar como Jesus olha. Viver debaixo da realidade de céus abertos. Vocês estão me entendendo? E olha só que interessante. Abre comigo em Marcos capítulo 10, versículo 17. Você vê Jesus chamando uns caras para fazer parte do discipulado. Eu quero que você deixe bem marcado no seu coração, pode ser na sua folha, mas principalmente no seu coração, 2 princípios importantíssimos para um chamado a um discipulado: obediência e fé. Repete comigo, obediência, fé. Fé, obediência. Você precisa de fé para obedecer, e você precisa de obedecer para ter fé. Se você tiver só fé, não vai resolver nada. Se você só obedecer, mas obedecer sem fé também não resolve nada. Você precisa da fé e você precisa da obediência. São os 2 principais princípios do discipulado com Jesus: fé e obediência.
Você vê que eles vão aumentando o nível de fé e de obediência deles, à medida que Jesus vai falando a respeito dos bem-aventurados, dizendo, ó, quero que vocês cheguem aqui, porque vocês não foram chamados para andar ofendidos, porque uma pessoa ofendida, ela vai ofender. Quem já foi ferido por igreja aqui? Levanta a mão. Eu já fui. Nossa, outras pessoas não foram? Olha que maravilha, que beleza. Glória a Deus, isso é muito bom. Mas pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas ofendidas, ela ofende outras pessoas. E Deus não vai usar pessoas ofendidas, não vai usar os protestantes. Eu não creio que um evangélico é protestante. Quem deu o nome de protestante foram os católicos. Porque nós não fomos chamados para protestar, nós fomos chamados para proclamar o evangelho. Amém? É diferente. Deus não vai usar os críticos. Por quê? O crítico só sabe reclamar. Quem critica não proclama. E quem está proclamando o evangelho não tem tempo para criticar. Amém? Olha só que interessante. 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Olha que interessante, porque Jesus está fazendo uma pergunta para aquele jovem, por que você está me chamando de bom, cara? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ou seja, ele está querendo dizer que Jesus só pode ser chamado bom quando ele terminar a obra dele. Ele não tinha terminado o chamado dele. Só depois que ele terminou o chamado dele, aí sim, a humanidade considerou ele como uma pessoa boa de fato. Lembra lá que diz, Romanos 12, transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Jesus de fato experimentou. Ninguém é bom até que termine, porque eu já vi pessoas começarem bem e terminarem mal, e pessoas começaram mal e já terminaram bem no ministério, no chamado. Vocês já viram isso? Talvez você esteja passando por isso. Você começou mal, mas tenha esperança, tenha fé, obediência, para você terminar bem, porque Jesus ele fala que no final, no dia do juízo, o que você quer ouvir dele não é o quanto você foi famoso, o quanto você deu de dízimo, o quantas vezes você foi para o culto, quantos livros você leu, quantos diplomas você tem. Para Deus não interessa isso. Ele quer dizer para você, servo bom e fiel, entre no meu descanso. E olha que Jesus continua. Porque qual era a dúvida do jovem rico? O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou. Em outras traduções que eu gosto mais, diz assim, Jesus, olhando nos olhos do jovem rico, o amou. Porque Jesus, ele fala olho no olho. E quando Jesus fala, cara, quando ele olha nos teus olhos, ele olha com um olhar de amor. E é irresistível o olhar de Jesus. Quando Jesus me olha, eu me sinto mais falso que uma nota de R$1, cara. Eu olho para mim assim, olho lá no meu coração, falo, nossa, cara, como eu sou falso. E não é um olhar de acusação e de condenação, é um olhar dizendo assim, olha, você precisa se consertar, viu? Você está ruim demais, a queda foi grande, você ficou completamente ruim na queda, e você é condicionado às coisas do mal, você pensa em coisas do mal, você pensa em carnalidade, você pensa em satisfazer o seu ego, satisfazer as suas próprias vontades, e você tem uma mente individualista, sabe? Quando você começa a aprender debaixo da realidade dos céus, os jovens principalmente vão comprar um tênis, ele olha lá na vitrine um tênis de R$900, aí ele fala, cara, eu vou usar esse tênis aqui, ó. Às vezes ele nem corre corrida, né, aquelas corridas de rua, aí ele quer colocar um tênis de R$900 só para desfilar. Aí ele compra um tênis, paga lá, não vou dar a marca aqui, né, porque não deram direitos autorais. Aí coloca um tênis lá de R$900. E aí, cara, quando o evangelho vem no coração dele, ele olha para o tênis e fala assim, cara, esse tênis de R$900 aqui, meu, não serve para nada, meu. Eu quero saber, eu vou pegar ele e vou vender.
e vou, sei lá, vou comprar umas marmitas, sair distribuindo na rua, ou vou pegar esse dinheiro, alguém está com um aluguel atrasado, eu vou pegar esse dinheiro, vou dar para esse cara pagar o aluguel. Esse cara, ele vive debaixo da realidade de céus abertos. A mente dele não é uma mente individualista, a mente dele é uma mente coletiva, a mente dele expandiu, cara. Quando o reino de Deus vem para ele, ele vive debaixo de um discipulado, ele não vive com uma mente individualista, uma mente coletiva. E olha só que o jovem rico estava querendo se justificar. Olha só. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus chamando o cara para o discipulado. Vocês estão me entendendo? Jesus está dizendo: olha, é o seguinte, você quer me seguir, você quer viver a vida eterna, faça, mas Senhor, o que eu posso descer? Já desci. Aí o cara querendo se justificar, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Alguém pode acender a luz aqui, por favor? Eu quero olhar nos olhos de vocês, sério mesmo. Quero fitar os meus olhos nos seus olhos para amar você. Amém? Para vocês entenderem o que está dizendo aqui. Jesus, o cara querendo se justificar, dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí você responde. Aí você pensa assim: vou ler uns livros sobre Jesus, eu vou todo domingo no culto, vou dar meu dízimo bonitinho, eu vou em todas as reuniões que o meu líder pedir, e vou fazer alguns evangelismos aí, vou postar umas fotos no Facebook, no Instagram, e as galera dão umas curtidas, falar que eu sou um grande evangelista, etc. E tal. Lindo, maravilhoso. Parece que está tudo muito bem. E olha só, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me segue. Jesus chamando o cara para o discipulado, dizendo: cara, já que você se considera o santão, então vem macho. Português brasileiro, vem macho. Então você quer me seguir? Quer mesmo? Então vem macho. Já que você quer ser provocado, quer encorajamento, então vem, me segue. Olha só o versículo 22, ele porém, o quê? Contrariado com essa palavra. Retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, se você ler no versículo 19, você vai perceber uma coisa muito interessante aqui. Jesus, propositalmente, ele não mencionou o principal e maior mandamento de todos, dizendo: falta-te uma coisa. A princípio a gente pensa: nossa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Você acha que era isso mesmo? Jesus não citou propositalmente o principal e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, cara. Aquele homem que se considerava santo demais, que ele achava que ele tinha feito tudo para herdar a vida eterna, Jesus chama ele: vem para o discipulado, cara. Mas você precisa renunciar tudo o que você tem. Não é algumas coisas, é tudo o que você tem. Porque o discipulado de Jesus exige renúncia. E quanto vocês estão dispostos a renunciar os desejos, os sonhos, os projetos que vocês têm? Quanto vocês estão dispostos a renunciar ao dinheiro que vocês carregam no bolso para ter uma mente coletiva? Quanto vocês estão dispostos a renunciar ao namoradinho que você tem? Quantos vocês, meninos, estão dispostos a renunciar ao namoradinho que não leva você para lugar nenhum? Te afasta da presença de Deus. Quantos vocês estão dispostos a renunciar lá quando você está sozinho e ninguém te vê? Aquilo que te prende na terra, aquilo que te faz pecar, cara. E quando você peca, você se sente feliz? Você fica triste, cara. Parece que aquele negócio fica impregnado, é uma coisa horrível. E você não consegue ler a Bíblia por causa de você não consegue adorar, você não consegue orar, você não consegue fazer nada. Porque o pecado, ele paralisa, e Deus odeia com todas as forças dele o pecado.
E aquele homem achava que ele fazia tudo muito bem, maravilhoso, tudo certo. E aí Jesus dá uma rasteira nele. Cara, você está achando que cara, maravilhoso, você honra teu pai. Lindo. O homem que honra o pai, mulherada, nota 10 aí, ó. Honra pai e mãe, lindo, cara. Você não cobiça? Maravilhoso. Você não rouba? Nossa. A gente está precisando de pessoas que não são corruptas? Lindo. Ah, você não mente? Puxa vida, precisamos de pessoas verdadeiras. E ele achava que ele tinha feito tudo. Aí Jesus fala assim, olha, muito lindo, muito bom, você faz tudo isso, mas falta uma coisa para você. Você não ama a Deus. E se você desobedece o primeiro princípio, você quebra todos. Logo você é um ladrão, logo você é um adúltero, logo você é um mentiroso, logo você é um cobiçador. Se você quebra o primeiro princípio, você quebrou todos. Obediência. Sabe? Eu não amo a Deus como eu deveria amá-lo. Eu não amo na mesma proporção como Ele me ama. Mas Ele é o meu modelo perfeito de amor. Quando nós olhamos para Jesus, você olha para Jesus, você fala assim, Jesus, me ensina a te amar. Me ensina a amar como o Senhor ama. Sabe, quanto mais você adora a Deus, mais você é curado. Sabe uma forma de você ensinar um cara que é homossexual a se desvencilhar desse pecado? Ensina a amá-lo. Não fica ministrando as partes genitais dele, ministra o coração. Quando você começa a ministrar o coração e não as partes genitais, você está vivendo debaixo da realidade de céus abertos. Vocês estão me entendendo? Aquele homem, ele desobedeceu o primeiro mandamento da Bíblia, amar a Deus, cara. E ele achava que ele amava, tudo que ele fazia, ele amava as pessoas, porque se ele não cobiça, ele está amando outra pessoa. Se ele honra o pai e mãe, está amando o pai. Mas é um amor horizontal, não é um amor vertical. Então, se você não ama a Deus, que é a razão, é o manancial de amor, é a fonte de amor, você não ama ninguém, nem você mesmo. Vocês estão me entendendo? E aquele homem tinha tudo para seguir Jesus, cara. Algumas pessoas que falaram, como a gente leu aquele texto, Senhor, quero te seguir, mas primeiro vou enterrar meu pai, deixa eu despedir dos meus amigos. E aí Jesus fala assim, não, vem me segue. Algumas pessoas Jesus chamava, falando, não, pode vir, vem me segue. Para outras Jesus fala assim, não, vai para casa e testemunha o que Deus fez na tua vida hoje. Não é assim, para algumas pessoas Jesus falou, vai para casa. Por quê? Se antes a casa dele não estiver arrumada, em nenhum lugar ele vai arrumar. Se você que é jovem, não é casado, não tem esposa, não tem filhos, você precisa arrumar a tua casa, se reconciliar com seus pais. E se você que é um homem casado, você foi chamado para se reconciliar com sua esposa e você com seu esposo. Há uma coisa que um profeta falou lá no Antigo Testamento para um rei, não lembro, minha memória é muito fraca, mas ele falou assim para esse rei, Isaías. Isaías falou para o rei Elias, vai e ponha a tua casa em ordem. E aí sabe o que Ezequias fez? Foi mostrar as riquezas para os enviados de Nabucodonosor. Aí eles vieram, derrubaram, quebraram tudo, roubaram o dinheiro, e aí levaram o povo preso lá para a Babilônia. O que ele deveria fazer? Arrumar a casa. Em alguns casos Jesus fala assim, não, vai para casa, coloca a sua casa em ordem, depois você vem me seguir. Porque um discípulo que não deixa a casa em ordem, não serve para ser meu discípulo. Qual o testemunho que vai dar? Mas Jesus só chamou os caras cabeça de bagre, meu. Se o tema da conferência, firme e constante, você pega Pedrão. Cara, Pedrão, ele se chamava Simão. Aí Jesus fala para ele, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro. Ele trocou o nome de Simão para Pedro. Você é Pedro agora. E Pedro significa algo sustentável, sólido, firme, constante, prudente, perseverante, sempre abundante na obra do Senhor. Mas quando ele andava com Jesus,
Só dor de cabeça, cara. Quando Jesus mais precisou dos caras, os caras abandonaram Jesus. E aí aquela coisa, aí Jesus, precisar de mim, me liga aí, ó. Se for para morrer, vamos morrer junto. E aí a Bíblia fala que todos os discípulos assinaram embaixo, não, vamos morrer todo mundo junto aí. Se for para morrer, vamos morrer todo mundo junto. Ninguém vai te abandonar, Jesus. Tamo junto, qualquer coisa me liga. Aí quando Jesus passou um WhatsApp para eles, os caras nem leram a mensagem para dar aquele sinalzinho de lido, sabe? De visto. Os caras deram no pé, mano. Porque é discipulado, cara. Discipulado com Jesus, a chapa esquenta. Então, se você fala assim, ok, eu sou um discípulo de Jesus, mas você não obedece? Você não tem fé nas palavras dele? Sabe aquela cena, pegar Pedrão, já vou terminando aqui. Você pega Pedrão lá, estava lá aquela tempestade toda, né? Jesus estava dormindo, não, Jesus não estava dormindo nessa aí. Vem aquela tempestade, aí os discípulos viram Jesus lá no fundão. Aí eles deram um grito, né? Fantasma! Ficaram aterrorizados. Aí Jesus veio, eles perceberam que era Jesus. Aí Pedrão falou assim, Senhor, se és tu, me faça ir até a tua presença. Aí Jesus falou assim, tá de brincadeira, ele tá me provocando. E aí no português brasileiro, né, nordestino, você quer vir à minha presença, macho? Então vem. Que Jesus estava andando sobre as águas, cara. Você crê que Jesus andou sobre as águas? Foi uma historinha, só para ilustrar, fazer a gente feliz. Ele andou sobre as águas mesmo, cara. E aí mostra lá Jesus andando sobre as águas e Pedrão, duvidando que era Jesus, falou assim, Senhor, se és tu, me faça ir até a tua presença. Aí Jesus fala, então vem, macho. Vem. Aí você vê Pedro colocando o pé para fora do barco. Olha só a obediência à palavra de Jesus e a fé. E aí ele colocou o pé para fora do barco, começou a andar sobre as águas. Aí a Bíblia fala que veio umas tempestades, veio uns ventos contrários, ele começou a afundar. Não foi isso que acontece? E aí, quem estava lá com a mão puxando ele de volta? O próprio Jesus dizendo, não temas, estou contigo. Ele obedeceu, discipulado. Jesus disse, vem então à minha presença. Ele obedeceu e ele teve fé. E ele caminhou, mas aí ele começou a duvidar, começou a afundar, mas Jesus estava ali com as mãos para levantá-lo, dizendo, não temas, a sua fé ela precisa ser trabalhada ainda, a sua obediência precisa ser trabalhada ainda, você não obedece ainda como deve obedecer ainda, você não tem uma fé sustentável, firme, constante, mas eu ainda acredito em você, Pedro, eu vou te dar a autoridade da igreja na tua mão, cara, então você não pode me desapontar. E aí você vê, lá no barco, quem ficou lá? Os 11, dizendo, não vai não, Pedro, você vai afundar, cara. Não faz isso não. Aí você vê Pedrão colocando o pé para fora do barco, começou a afundar. Eu falei, não devia ter ido, tá afundando, não disse? Bem feito. Não é assim que a gente faz a nossa reação? Bem feito, eu avisei. Tá vendo só? Se tivesse escutado a mim, não teria afundado. Mas você vê Jesus voltando lá com Pedro, até o barco, e aí dá aquela cutucada no ouvidinho da galera, dizendo assim, eu posso ter afundado, mas eu posso dizer, eu andei sobre as águas, eu obedeci, e tive fé, tudo bem, eu dei uma escorregada, mas eu fui, cara, eu comecei a andar debaixo da realidade de céus abertos, eu experimentei, eu quero ir mais fundo ainda. Tanto que Pedro foi um cara que mais teve iniciativa no ministério. Ele foi um cara que mais obedecia e o cara que mais tinha fé ali no discipulado com Jesus. Quando Jesus chama, você precisa, antes, como ele faz aquela comparação, antes de você construir uma casa, você primeiro precisa sentar, fazer o cálculo, para ver se você tem condições suficientes para terminar essa casa. E o discipulado, ele fala dessa mesma forma. O discipulado não é para você aceitar um discipulado por empolgação. Nossa, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Isso é muito bom, isso a gente canta, a gente ora. Mas quando a gente senta no discipulado, a gente fala assim, eu sou lindo, lindo, lindo és. Eu sou, obrigado, eu sou lindo. Eu sou muito lindo. Mas, vem, me obedece.
vem andar sobre as águas. O que você faz ainda é muito pouco. Ainda a tua fé te leva até onde? A tua obediência te leva até onde? Será que você me obedece por completo? Será que você se renunciou tudo? Porque Pedrão, mesmo um cara estrambelhado, iletrado, a Bíblia fala que ele largou imediatamente a rede de pesca e seguiu Jesus. Ele falou, porque Pedro era um cara que gostava de ser provocado. Eu acredito que Pedro era nordestino. Porque o cara ele foi provocar, ele falou assim, não, ele está de brincadeira, eu vou largar minha rede aqui e vou seguir ele. Vamos ver o que vai... Ele não pensou, não vão ver o que vai dar, porque ele sabia para onde ele estava indo. Lembra quando o Arlindo leu aqui? Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A gente vai para lugar nenhum se não for a tua presença. E aí você vê ele dizendo assim, Senhor, me faça ir até a tua presença. O mais sobrenatural não foi ele andar sobre as águas. Foi ele ir até a presença de Jesus, em obediência e fé. E você precisa dar uma resposta não sincera, e não uma resposta por empolgação, porque eu estou aqui na frente, eu estou falando isso, mas você precisa sentar, fazer os cálculos, se de fato eu quero ser um discípulo de Jesus, ou se eu quero ser um na multidão. Se você for um na multidão, tu vai estar no dízimo, vai estar no culto, aplaudir, vai achar lindo, maravilhoso, tudo o que está acontecendo nessa geração, mas você não vai permanecer, você só vai ver. Sabe, a gente passou muito tempo orando, Senhor, levantará uma geração orando, a gente orava muito, Senhor, levantará uma geração, e quando Deus falou assim, não, para de orar dessa forma, eu já estou levantando uma geração, de pessoas que têm santidade. E a gente orava antes assim, Senhor, abençoe o meu projeto. Não, meu projeto é maravilhoso. Senhor, você se agrada dele, é muito bom. Vai tocar muitas almas, lindo, maravilhoso. Aí Deus fala assim, para de fazer o que você está fazendo e comece a entrar no que eu estou fazendo. Deixa os seus projetos de lado. Renuncia o que você tem, o que está te prendendo aqui na terra, que não te leva a lugar nenhum, que não gera fruto nenhum. Não tem uma mente coletiva, não abençoa ninguém. Não abençoa ninguém, cara. Porque isso é igreja. Igreja é uma família, é um ajudando o outro, não é um apontando para o outro. Eu falo isso tanto para jovem quanto para quem é jovem já de idade. Nós fomos chamados para vivermos como uma família. E eu comparo a igreja com uma salada de fruta. Você tem lá o abacaxi, você tem um limãozinho, um azedinho ali no meio. Aí você tem uns pepininhos ali, misturado. E aí você tem o Espírito Santo com leite condensado, assim, derramando sobre a igreja, sabe? Falou assim, eu vou derramar um leite condensado para vocês serem doces, cara. Vocês são muito amargos, vocês são muito azedos, de doce. O Espírito Santo é maravilhoso, cara. Ele está derramando sobre essa geração, eu creio muito forte nisso. Ele está levantando sim uma geração que estão queimando por Ele, sabe? Dia e noite, buscando a presença dEle. Não há nada na vida dEle que satisfaça a presença de um discípulo, a não ser a presença de Jesus. Sabe, são pessoas que renunciaram a tudo. Eles renunciaram a tudo. Não estou falando assim, não estou falando para você sair do seu trabalho, da sua faculdade. Não, continua lá, cara. Não larga a tua família não, pelo amor de Deus. Mas falando renunciar ao teu ego, o teu pecado, renunciar à tua mente individualista, para começar a viver debaixo da realidade de céus abertos, como um filho amado, que tem um pai, e você se relaciona com Deus como um pai, um relacionamento íntimo e profundo, quando Ele diz, você é meu filho amado, você é desagradável, mas eu te amo, eu morri na cruz por você. O melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos. Sabe? Viver debaixo da realidade de céus abertos. E aí, para finalizar, o Espírito Santo, né? Quando às vezes a gente quer falar algumas coisas, ele tampa a nossa boca e fala assim, ei Robert, você é muito devagar. E eu reconheci a voz dele falando comigo, foi uma voz bem suave, e quando ele fala de uma forma suave, ele fala de uma forma bem exortativa. Você é devagar, cara.
Como assim sou devagar? Eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a Bíblia, eu estou honrando meu pai e minha mãe, eu estou fazendo as práticas espirituais, estou indo para o culto, estou indo bonitinho, estou ali certinho. Aí ele fala, você é devagar demais. E quando ele fala isso, ele faz isso para me provocar, para me estimular, dizendo, olha, existem águas mais profundas. Existe aumentar a renúncia. É necessário aumentar a renúncia para obedecê-lo por completo. Obediência pela metade é desobediência. E para finalizar, agora eu vou finalizar, viu? Lembra que eu falei que o Evangelho de Jesus, ele está codificado? Por exemplo, você pega Jô Soares. Jô Soares, ele já leu a Bíblia mais que você. Várias vezes, em vários idiomas, que ele é um poliglota. Mas sabe de uma coisa? Ele não entende a Bíblia. Ele não sabe nada do que Jesus escreveu, ele não entende. Ele não entende que um cristão, um discípulo de Jesus, ama o inimigo. Ele não entende que um cristão, um discípulo de Jesus, ele ora por aquelas pessoas que perseguem ele. Porque um cristão, cara, ele precisa ser estudado pela NASA. Um discípulo de Jesus, ele é um cara louco, ele se relaciona, ele adora um cara que ele não vê, sabe? E aí você vê Jô Soares não entende nada, sabe por quê? Ele é multidão. Quem é multidão não vai entender nada que Jesus está dizendo, porque está codificada a Bíblia. Só quem tem a senha, o acesso para descodificar são os discípulos. Somente os discípulos entendem o que o seu mestre ensina, o que o seu mestre pede, e eles obedecem, porque eles sabem o que Jesus quer. A multidão não quer. E quando Jesus fala lá em Mateus 28, versículo 18 e 19, ide pregar o Evangelho e fazei discípulos, ele não está comissionando a multidão, porque a multidão não obedece a Jesus. Está entendendo? A multidão não obedece a Jesus, porque ele não é salvo. Não adianta a gente falar assim para um cara que não é salvo, você precisa obedecer a Jesus. Lógico que ele não vai obedecer a Jesus, porque ele não é salvo. E o chamado de Jesus, a grande comissão, é apenas para os discípulos, aqueles que se aproximam de Jesus. Cara, Jesus vai ensinar, para tudo o que você está fazendo, porque ele vai abrir a boca. E o que ele tem para dizer é muito importante. A fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. O que você está ouvindo, mano? Você está ouvindo a palavra de Deus ou está ouvindo outras coisas, cara? E aí é por isso que as coisas não fluem, ficam travadas e você fica se cobrando por isso. E isso traz um mal-estar para você. Você coloca muita cobrança em cima de você mesmo. Quando Jesus fala assim, cara, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos elevarei. Solta isso, cara. Carrega o meu jugo, o meu fardo que é leve e suave. Quando ele diz isso, a minha forma de interpretar a Bíblia é suave e leve. Para de carregar coisas pesadas, carga pesada. Está assistindo muito carga pesada, meu. O chamado não é para a multidão, mas Jesus, ele quer que a multidão se converta em discípulos. Quer que sabe aquele joio que a gente não quer? Jesus quer o joio para se transformar em trigo. E Jesus está nos chamando, dizendo assim, ó, o chamado é apenas para os discípulos. Somente os discípulos que se aproximam de Jesus têm a senha para acessar e receber revelações. Lembra quando Jesus, eu vou terminar agora. Lembra quando Jesus disse assim para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. E te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, se tem porta do inferno, a igreja tem a chave. Então, se você tem a chave, se você é um discípulo de Jesus, você tem essa chave, essa bendita e maravilhosa chave, chamada graça de Deus, para acessar essas portas do inferno, destravar elas e liberar o reino dos céus na terra. Somente os discípulos têm essas chaves. E eu volto a fazer a pergunta: você é multidão ou você é um discípulo? Se você quer sair da multidão, você precisa renunciar a tudo. O que tem que está te prendendo, segurando, te impedindo de viver o sobrenatural e viver debaixo da realidade dos céus abertos? Entrega para Ele.
obediência e fé. Vamos orar? Fica de pé. Quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos terminar aqui o que Deus vai começar na tua vida. Deixa com que o Espírito Santo agora, neste momento, feche os teus olhos, não deixa com que nada distraia. O propósito é aqui que o Espírito Santo comece a ministrar no seu coração, revelar na sua mente aquilo que falta para que você possa obedecê-lo por completo. O discipulado de Jesus exige obediência, exige fé, exige também renúncia. Se você de fato quer viver um sobrenatural de Deus, viver debaixo da realidade de céus abertos, coloque diante do Senhor aquilo que está te prendendo, aquilo que a sua mente te impede de você contemplar a face do Senhor de uma forma plena. Fique com os teus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo agora neste momento ministrar no seu coração. Deixa Ele trazer sobre o seu coração o tipo de posicionamento que você tem tido neste momento. Se você é um discípulo ou se você é mais um no meio da multidão. O Senhor quer se revelar a você nesta noite. E os discípulos se aproximam de Jesus, a presença de Jesus.